corações, abrindo-os para as verdades eternas, que penetrando-nos pela razão e pelos sentimentos se transformam em ações. Agradecemos por todas as bênçãos que recebemos, pela vida que é eterna e continua. Agradecemos pela oportunidade de te conhecer através da santa doutrina espírita, consoladora, transformadora, e que nos enche de esperanças na luta contra as culpas. Proteja, Senhor Jesus, o nosso irmãozinho Cauã, que volta ao plano espiritual pelo teu desejo. Que as bênçãos do teu amor cheguem aos corações daqueles que ficaram com saudade e dele. E com certeza está recebido pelos espíritos do bem, ali afiançar local seguro para o refazimento das energias necessárias depois do tempo que passamos na Terra. Abençoa-nos o estudo e as atividades. O resto do dia, da semana, abençoa-nos o ideal sincero de renovação que todos nós espíritas precisamos acalentar dentro de nós. E, Senhor, não tenhamos medo de evoluir, de chegar até o Senhor e de sermos felizes. Tenhamos a coragem de abandonar o eu inferior e primitivo que ainda nos caracteriza, para podermos, em expansões de sacrifício que se transformam em luzes no plano dos espíritos, nos ajoelharmos diante da tua grandeza, beijar-lhes os pés e agradecer por toda a bondade que espalha pelo universo e do qual recebemos a nossa parcela. Muito obrigado, Pai Celestial. Então, nós paramos no capítulo 8, versículo 3, né? É isso mesmo? Nós falamos a vez passada sobre o Monte das Oliveiras, conversamos bastante sobre essa questão do que o povo vinha ter com ele, né? E assentando-os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. É importante agora relembrar que eles viviam pela lei de Moisés, e a lei de Moisés mandava apedrejar a mulher que foi pega em adultério, e pelo adultério o homem poderia escolher dar-lhe carta de desquite. Desculpa o trocadilho, se ela sobrevivesse ao apedrejamento, obviamente, né? Porque senão ele ia ser um viúvo. Por outro lado, o homem não é colocado na lei se ele for pego em adultério, porque era natural que o homem fosse adúltero. E o Cristo vem e ele muda. Lembrastes o que foi dito, se dê carta de desquite às suas mulheres. Em verdade vos digo que aquele que já olhar com malícia para uma mulher, já adulterou para com ela. Olha que ele usou mulher. Por quê? Porque ele não só transformou a lei no sentido do pensamento, como ele transformou a lei e falou assim, vocês homens também estão em adultério. Que até então não se falava disso, não se tinha lei para homem em adultério. Compreenderam a gravidade do negócio, da situação? Então, o homem era dado o poder, ele era dono da esposa. A lei civil daquela época, e olha que nós estamos falando do povo de Deus, ele preservava o homem machista. Então, o homem, quando casava, ele passava a ser dono da mulher. Ele comprava a mulher, porque ele dava o dote para o pai. O pai era o dono da filha, aí ele pagava para ter a esposa. Compreende? Questão complexo, né? Difícil. Vamos chamar a atenção, então, queridos irmãos, por uma análise um pouco mais complexa, de termos de psicologia geral. Vocês entendem por que os nossos irmãos evangélicos gostam muito do Velho Testamento? Porque eles usam a lei civil do povo de Deus para que as mulheres lhes obedeçam. Então, eu falei isso porque eu convivi com isso, eu sei dessa situação. Fui padrinho de casamento de vários irmãos evangélicos, convivi com a crença, converso com muitos, tenho muitos amigos, inclusive pastores,
em que ele fala que ele é complacente, que ele ouve a mulher dele quando a mulher dele fala, mas não tem a menor condições de dar razão. Tanto é que deixa bem claro que o chefe, a cabeça da casa, é o homem. Então, nessas circunstâncias, naquela época, por uma certa lógica, até que faz sentido, porque não era dado à mulher estudar, a não ser que ela fosse profetisa, ou seja, médium, e garantisse fazer alguns prodígios e ouvir os espíritos. Já isso mudou tanto que chegou na Idade Média, a mulher médium era queimada, as chamadas bruxas. Então, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Ninguém questionou se o homem a tinha traído, se ele já tinha adulterado. Veja que hoje as coisas mudaram, mas você já ouviu falar de casa de prostituição onde só tinha homens? Como é que eram as casas de prostituição? Só mulheres. Vocês compreendem a questão? Então, a própria sociedade, ela protegia o adultério masculino. As coisas precisam mudar. Até hoje, as casas de prostituição, elas têm mais homens ou mais mulheres? Entende a questão? Porque ainda existe a proteção ao adultério. Então, a nossa sociedade, por mais que a gente esteja lutando, ela ainda é machista, né? O débito dos homens com as mulheres é muito grande, porque nós, ao longo do tempo, nós infringimos situações muito difíceis para elas, não só de adultério, mas de violência, de autoridade mal dirigida. Então, da minha parte, pelo menos, começando a pagar a dívida, me desculpe, as mulheres, falando em nome daqueles que têm um pouco de consciência. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. No próprio ato, então, ela foi pega com outra pessoa. Interessante, por que não levaram o outro que estava adulterando, né? Compreenderam a situação também? Ou não? Tem que levar os dois, né? Os dois. Porque se ela estivesse sozinha, mesmo com os pensamentos dela, ela não seria assim. Não obstante ser culpada. Concorda? Mas ele não levou o outro, levou só ela. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Então, olha só, queriam colocar Jesus contra Moisés. Tu, pois, que dizes? Porque se o Cristo fica contra Moisés, se ele não soubesse falar, ficaria complicado. Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O pessoal falou que Jesus nunca escreveu. Escreveu sim. Ele não deixou nada escrito, mas eu estava escrevendo. Com o dedo lá na terra. A mediunidade do Divaldo nos traz Joana de Ângeles explicando, agora não me lembro se foi o Emmanuel Prochito, mas tudo bem. Um desses espíritos diz que o Cristo escrevia os defeitos da humanidade ali. Usura, ganância, vícios de uma maneira geral. Mas imagina o Cristo escrevendo lá, aquelas letras deviam sair tanta luz daquilo, né? E elas tocavam especialmente os corações dos culpados. Depois a gente retorna aqui para explicar em detalhe. E como insistisse em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele dentre vós está sem pecado, faltou o quê, né? Seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então, aqueles homens estavam olhando. Se nós não crescemos muito, não nos esforçamos para evoluir, vocês concordam que os erros vão se acumulando, né? É igual o carro que vai envelhecendo, né? Vai acumulando defeitos. Então, quem é que tinha mais defeitos? Os velhos ou os jovens? De lembrança nessa vida, os velhos. E tornando-se a inclinar, escreveu na terra. Porém, ouvindo eles isso, e acusados pela consciência, veja que coisa interessante. Então, ali, realmente, o Cristo fez com que eles enxergassem os defeitos dele. Eles sabiam. Começando pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estavam no meio. Saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Entenderam a situação?
Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Veja que ela aceitava o Cristo como Senhor. Vocês viram? Quem foi tentá-lo chamou de quê? De mestre. Mestre recebia esse título aqueles que tinham capacidade de ensinar e tinham letras, que ensinavam nas sinagogas. Os fariseus dificilmente chamavam Cristo de Senhor, chamavam de mestre. Quem chamava o Cristo de Senhor é quem o considerava como o Filho de Deus. Paulo, então, depois que vê o Cristo, fala assim: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, então, ela reconhecia a grandeza do Cristo. Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha que situação complicadíssima em termos de análise. Vamos parar aqui. Eu acho que é suficiente para a gente fazer uma análise muito profunda. Primeiro, estavam errados todos aqueles que estavam ouvindo, porque não ficou nenhum, só o Cristo. Porque o único que não tinha pecado ali era o Cristo. E a mulher. A mulher não podia sair. Ela tinha o pecado dela, mas ela estava lá, foi todo mundo embora, ninguém quis apedrejar. É claro que o Cristo utilizou da autoridade espiritual dele, e cada vício que ele escrevia lá batia na consciência de cada um, que provavelmente os anjos que estavam ali tiraram os obsessores de perto e falaram assim: se enxergue. E aí eles foram embora. Porque na presença do Cristo eles não fariam tal atrocidade. Cristo utilizou a autoridade para isso. Isso poderia espalhar todo mundo ali. Ó. Só que ele utilizou o momento para ensinar. Então, olha que situação. Primeiro foram tentar Jesus, falando sobre a lei de Moisés. Aí vem aqui uma situação muito, muito profunda. A lei de Moisés era uma lei que estava escrita no Pentateuco, principalmente em Levítico, em Números, que são os dois livros em que as leis estão escritas. Em Deuteronômio também, mas principalmente em Levítico. E ela foi reformada, não foi só Moisés que fez, eles sabiam disso. Depois que Moisés escreveu, o povo de Israel passou por muitas situações, eles foram invadidos, formou reino, desfizeram as tribos, foram deportados para Babilônia, voltaram, foram deportados de novo, voltaram, criaram outro reinado. As das 12 tribos ficaram Judá e de Benjamim, com o reino, e as outras 10 juntaram e se formaram a tribo de Samaria. Vocês entenderam a briga, né? Samaritano e judeus. A tribo de Benjamim é pequenininha, se juntou com a da Judéia. Então Moisés mandou fazer isso. Então eles foram e falaram: ó, Moisés mandou. O que o Cristo mostrou? A lei verdadeira está no que o indivíduo fala ou está na consciência? Porque, de acordo com o que Moisés mandou, se fosse de fato a lei de Deus, eles teriam apedrejado. Concorda? Porque o Cristo não veio destruir a lei, mas cumpri-la, a lei de Deus. Veja como isso aqui fecha a situação do que o Cristo veio fazer. Como o Cristo veio para cumprir a lei de Deus está escrita dentro da nossa consciência. Então ninguém pode dizer que por falta de estudo de religião cometeu erro. A religião facilita o trabalho e você se melhorar. Mas eu vou falar, tem cada pessoa nas religiões que você faz, Deus amado. Esse aí podia, né? Tá fazendo em nome de Deus cada coisa que é complicado. Mas ajuda muito, a religião ajuda muito. Melhor você tê-la, ouvir falar de Deus, ir para a igreja, ir para o templo, ir para a doutrina espírita, para o centro espírita, e ali ouvir falar de Deus, se possível, absorver e tentar fazer. Já ajuda muito, mas a lei de Deus está escrita na consciência. A lei de Deus está escrito assim: não faça para os outros o que não gostaria que te fizessem. Por que está escrito isso? Porque você tem a capacidade de se projetar no outro e ver o que o outro está sofrendo. Imagina se eu levasse uma pedrada na cabeça. Gente, a situação era tão complexa naquela época que existiam apedrejadores profissionais. Vocês sabiam disso? Sabiam? Era assim. O povo pegava a pedra e jogava. Olha o tamanho da violência íntima. Aí quando a pessoa estava muito machucada, já tinha mais de uma hora,
recebendo pedrada dos outros, vinham os jogadores de pedra profissional que acertavam na fronte ou na cabeça. Uma pedra de um tamanho que causava traumatismo e morte. Entenderam a questão? Era tudo pensado para matar. Era bem organizado. Uma coisa muito triste isso. E aí, aconteceu um caso real em Santos, que um homem foi acusado de estupro de uma jovem. E desconfiaram dele. Ele não sabia de nada, desconfiaram dele, saiu na rua, foi morto a pauladas pela população da vizinhança. Depois de morto, descobriram que não tinha sido ele. Mas a raiva contida na população é muito grande. Hoje, no capítulo 9 da segunda parte do livro Sexo e Destino, estava lendo, e o irmão Regis explica para o André Luiz, para o Neves e para outros, que a grande maioria dos homens encarnados tem características psicológicas primitivas e animalescas em todas as nações do mundo. Então, basta um estupinho. Vamos fazer justiça. Na verdade, não era fazer justiça. O que eles queriam? Que a violência tivesse uma justificativa. Entendeu? A violência precisa de uma justificativa. E essa justificativa foi certa? Não foi, porque eles nem sabiam o que era. Alguém falou, alguém desconfiou, falou, opa, vamos jogar a nossa violência. Foi o que estava acontecendo aqui. Eles estavam loucos para apedrejar alguém, para apedrejar a mulher que adulterou. Certo? Ora, vocês acreditam que uma das coisas que o Cristo escreveu lá foi adultério? Logo, os velhos saíram primeiro. Adulteraram mais, tiveram mais tempo. Vamos falar assim. Compreende a questão? É certo o adultério? De forma alguma. O Cristo condenou o adultério de todas as formas. Todas as formas. O adultério, pela significação bíblica, significa todo o mal que você faz a outro. O adultério que ele está falando nesse momento é o adultério da traição. O adultério da traição também é um mal, não é? Ou não é? É um mal, por quê? Porque você assumiu um compromisso com outra pessoa. Se você assumir esse compromisso com outra pessoa, você precisa, no mínimo, ser uma pessoa que cumpre aquilo que você assumiu. Concorda? Feito isso, a mulher se sente no direito de cobrar lisura do marido e o marido sente-se no direito de cobrar a lisura da mulher. Concorda? É assim que funciona? Por quê? Porque foi atestado um compromisso, e um compromisso muito sério, que é o compromisso de formar a entidade mais importante da sociedade. Se chama o quê? Família. Então veja a importância do adultério. Que o homem naquela época, devasso, adúltero, fazia as bobagens dele. A mulher que é mãe, ela deveria pensar que, sendo mãe, ela não deveria dar mau exemplo para os filhos, assim como o pai deveria pensar do mesmo jeito. Se ela pensa dessa forma, o que ela faz? Ela sublima a sexualidade. Compreende? Ela transforma as entidades íntimas psicológicas de desejo em amor aos filhos. Isso é sublimação da sexualidade. É a disciplina Sexo e Matrimônio, a disciplina no instituto chamado Almas Irmãs no plano espiritual, que prepara as pessoas para reencarnar na Terra e que educa a respeito da sexualidade. A maior matrícula na disciplina Sexo e Matrimônio. A segunda, Sexo e Penalidade, onde as pessoas estudam a sexualidade e o desregramento e elas mesmas escolhem as penalidades que elas querem passar na Terra. As inibições necessárias para que possa não cair nas tentações da sexualidade já caídas anteriormente. O plano espiritual prepara as pessoas para isso. Um instituto ligado ao nosso lar chamado Almas Irmãs. Tem 4 quilômetros quadrados de prédio, como se fosse uma grande universidade de estudo das energias do indivíduo em termos de sexualidade.
Ora, considerando dessa forma, aquele que aprende com o Cristo e com o bem tem maior obrigação de se manter o mais liso possível, liso de lisura, o mais honesto possível, tanto em pensamento quanto em atitudes. Se os pensamentos continuam fortes, o que é a base da ação? Não é o pensamento? Então, quanto mais se pensa, a tendência é que se faça. Ah, não é não, só estou pensando, não tem jeito, os obsessores estão vendo. Ó, a pessoa está nos dando chance de trabalhar, os obsessores trabalham em volta, buscam pessoas de longe, trazem pessoas de interesse da pessoa que está pensando aquilo para poder gerar um estado em que ela se sinta à vontade e em determinado momento eles preparam tudo, porque na falta de oração, na falta de vigilância, na falta do Cristo, eles conseguem trabalhar bem e organizam tudo para que o ato ocorra. Okay? Então, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Começa aqui. Por isso que nós falamos uma vez com um casal que briga muito, olha, mesmo brigando escondido no quarto, mesmo os filhos pequenos saberão que vocês brigaram, que vocês não estão bem, porque eles sentem a vibração. E os obsessores pulam na casa, você convida os obsessores para entrar ali. Compreende? Por mais que um tenha razão, se o outro não tiver, a casa é dos dois, convida. Não tem o que fazer. Porque os nossos pensamentos estão fora do pensamento da honestidade, do amor ao próximo. Então, honestidade, vamos voltar à base da honestidade, amor ao próximo. A palavra honestidade só existe por causa da desonestidade. Porque se fosse normal amar o próximo e fazer o bem, ninguém ia pensar em não fazer isso. Logo, a palavra honestidade nem existiria. É uma consequência. É você amar. Então, como eu amo o próximo, se eu amo o próximo, eu não vou pensar em relação ao meu marido e minha esposa em outra pessoa, porque eu estou amando aquilo lá e tenho um compromisso com aquilo. Compreende? Compreender a situação? Considerando isso, quantos na Terra pode dizer que não tiveram pensamentos adultos? Logo, quantos podem dizer que não tiveram envolvidos em processo obsessivo? Então, é uma luta constante, né? Nessa situação. Tirando da cabeça, honestidade. Aí, isso envolve, olha por que esse tema é tão central e importante. Ele envolve uma situação complexa. Ele envolve amor ao próximo e envolve honestidade dentro da família. E se você destrói a família, você destrói a célula base da conversão moral da sociedade. Porque sem família não tem filhos, não tem filhos, não tem algo que é muito importante. Imagina um mundo sem família. Se a gente fosse filho de chocadeiro. Nós não teríamos os compromissos de irmandade, paternidade, maternidade. Quantas vezes isso já não nos segurou em termos de respeito aos outros? Por causa dos preceitos sociais. Porque se não houvesse esses preceitos sociais, muitos filhos já teriam ido embora de casa e não consideraria mais nem os pais como família, não é mesmo? E nem os pais também. Gostariam de ter alguns filhos, gostariam de ter irmãos. Então, a bondade de Deus permite a família, porque ali se reencarnam os inimigos também. E quem são os inimigos? Aqueles a quem devemos amar. E de inimigos nós fazemos amigos e fazemos seres afins pela eternidade. Porque é pela lei de Deus que todos os seus filhos se amam. Se todos nos consideramos iguais, evidentemente que todos nós devemos nos amar. E onde que a gente aprende a amar primeiro? Aqui na Terra. Com a pessoa que nós escolhemos para montar a família. Não é assim? Se com a pessoa que a gente escolheu para montar a família a gente não tem honestidade, pelo menos honestidade de sentimento, vocês acham que isso não vai chegar aos filhos? Porque a família está desequilibrada. Vai chegar aos filhos. Que chega aos filhos, os filhos crescem naquela vibração. Aquela vibração, eles herdam de nós os obsessores e as vibrações que nós construímos na casa. E evidentemente que eles teriam os defeitos parecidos com a gente, porque se faz parte do núcleo familiar, faz parte do grupo que vem evoluindo junto, se batendo, se amando, se batendo, se amando. Entendeu?
Questão? Então, a família é bastante importante. Então, veja, a situação é tão grave. Vamos entender bem isso. Na lei nos mandou Moisés que elas sejam apedrejadas. Moisés trouxe a lei de Deus, está no decálogo, na lei divina, nos 10 mandamentos, tá? Não matarás. As pessoas eram mortas por apedrejamento. Quem quiser estudar isso, vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 ou 14, acho que 14, 13. Pelo menos a partir da metade dele vai ter a história de Estevão. Estevão, que está no livro Paulo e Estevão, maravilhoso, foi morto a pedradas. O que está escrito nos 10 mandamentos da lei de Deus? Não matarás. Mas eles pegavam a lei de Moisés, que era uma lei civil, e eles sabiam disso, por isso que quiseram colocar o Cristo ponto, queriam apedrejar a mulher, machucar a mulher. Olha só, o Cristo vai e começa a escrever. Aí nós falamos que é pela mediunidade santa da doutrina, um deles, Cristo começa a escrever os defeitos. E ali ele faz com que, em termos vibratórios, isso chegue no coração das pessoas. Chegando no coração das pessoas, foi por que eu falei de mim mesmo? Os obsessores foram retirados. Os obsessores não deixam a gente enxergar que a gente tem defeito. Análise profunda agora, né? São essas conversas que não deixam quase ninguém fazer parte do nosso estudo. Mas também continuamos assim. Agora é hora de fazer aquela análise profunda. A maioria das vezes a gente não tem certeza que a gente está certo. É todo mundo, estou falando. É ou não? Quando é mostrado que a gente está errado, é fácil assumir? Não tem os que não assumem? Ontem eu li uma reportagem com um indivíduo rico, terraplanista, pegou um giroscópio, montou um giroscópio da melhor qualidade e colocou. Se a Terra girasse redonda, o giroscópio se moveria e mostraria quantos graus que a Terra se moveria por hora. O giroscópio começou a mostrar 15 graus que ela se movia por hora. Ele que pagou o experimento, que provou que a Terra, então, é redonda, porque a negociada se move, falou que o problema era do aparelho, que a interpretação foi errada, ele não aceitou que era daquela forma. Então, eu digo para vocês que o terraplanismo faz parte de um plano das trevas tornar as pessoas ignorantes perto das outras. Assim como a questão da vacina. É uma obsessão grupal. Pessoas que apresentam determinadas características de submissão à vontade dos obsessores, eles empreendem esse tipo de informação para que elas se tornem, seria ridículo perante a sociedade. Okay? Isso é um fato. O processo obsessivo ele é mundial, ele acontece com todos. Nós estamos tendo a alegria de poder estudá-lo. Então, se eu sempre acho que eu estou certo, e eu tenho uma dificuldade de compreender que eu estou errado, o professor aproveita isso, potencializa eu achar que eu estou certo. Eu nunca vejo que o outro tem mais razão que eu. Então, quantas vezes eu já ouvi colegas dizendo, eu traí mesmo, mas a minha mulher deixou crescer cabelo nas pernas. Só raspar, entenderam as questões? Coisas que não fazem sentido. Eu traí mesmo, ela não me dá atenção quando chega em casa. É você dar atenção para ela. Entenderam as questões? Nós ouvimos muitas coisas relativo a isso. Uma das coisas que a gente mais ouve é, não, eu não tenho sexo em casa. Mas aí o sexo, na visão animalesca, é a relação morfológica, macho e fêmea. Na visão do espírito mediano, não estou falando do espírito superior, não. Na visão do espírito mediano, o sexo são as energias do bem, do amor que se dá e carinho que se dá à pessoa que está do seu lado, sendo marido, esposa, filho, irmão ou o que seja. Isso não significa passar a mão na cabeça, porque muita gente pode estar falando, eu sou tão bravo com a minha mãe, com meu pai, que fuma e eu fico bravo. Isso aí está fazendo bem, tá? Isso aí não é faltar a caridade, compreende? Mas não é passar a mão na cabeça. Assim como gostar dos filhos, amar os filhos, não é fazer a vontade deles. É ser educador.
Muitas vezes os pais chegam a uma idade que é preciso chamar atenção para os erros que vêm sido cometidos durante uma vida inteira sem se transformar. Na estatística das melhoras, no plano espiritual, para cada 100 pessoas, 18 conseguem vencer as suas provas na Terra. 22 vencem mais ou menos. 26 vencem bem parcialmente para menos. E 34, que é o que falta para 100, falem completamente, inclusive agravam seus erros. Das pessoas que reencarnam. 34% agravam seus problemas. Mesmo, nós estamos falando, veja bem, nós não estamos falando de reencarnação compulsória, em que a pessoa não planeja. Nós estamos falando de reencarnações planejadas em que o indivíduo estudou, prometeu, viu os erros, chegou na Terra, decidiu não fazer. Em matéria de sexo. Ah, sexo no sentido da relação em si? Não. Pensamento, sentimento, raciocínio, direcionamento das energias. A sexualidade, ela permeia o universo inteiro. O que é a sexualidade? São as energias de criação. Quando eu crio um pensamento, eu estou usando energia sexual. Vamos pegar não espíritas falando sobre isso. Balzac. Uma noite de sexo são páginas a menos dos meus livros. Balzac, autor. Então ele já percebia o desgaste que tinha, que ele não conseguia pensar direito, não conseguia criar bem, devido ao desgaste das energias sexuais. Okay? Charles Chaplin falou que noites de sexo não permitia que ele contracenasse bem e nem escrevesse bem os roteiros. Então, eles que não eram espíritas compreendiam essas verdades. Então, as energias da sexualidade podem ser direcionadas e gastas em outras circunstâncias. O indivíduo que trabalha muito duro, muitas vezes a gente fala, está trabalhando demais, você não pega férias. Foi uma das maneiras que ele encontrou de direcionar as energias sexuais para o trabalho para evitar trair, fazer bobagens e ter o pensamento voltado para isso. Pode ser, não estou falando que é. Entende? O indivíduo gasta muita energia com esporte, principalmente o jovem. Deixe. E se ele não gastar com esporte, ele vai gastar hoje em dia com jogos, e os jogos têm uma tendência sexual muito forte. Eu não os conheço, mas eu li a respeito. Se eu estiver falando bobagem, que os jovens me corrijam. Não, quando não é de sexualidade, é de violência. Quem são os autores dos jogos? Médiuns. Que ouvem que tipo de espíritos? Entende? Então, vou contar um caso para vocês. Para que meu filho não ficasse sem jogos, os colegas tinham jogos, eu comprei Super Mario. E para ele poder jogar o Super Mario, porque o que ele mata é cogumelo e tartaruga. Uma tartaruga volta a viver, então existe a encarnação. Mas aí está jogando lá sem violência. Quando eu dou uma olhada nele jogando com os parentes, um dos parentes joga o controle na TV e sai nervoso porque perdeu. Meu Deus do céu, era para não ter violência, mas não adianta, né? Do lado de cá, tem gente alimentando tudo isso, né? As pessoas que jogam. Aí eu vendo ele jogar num desespero. Falei, esperei acabar tudo, chamei filho, você sabe que é possível jogar esse joguinho sem desespero? Porque a ansiedade vai te fazer errar. Ele não acreditou em mim. Eu tinha 10 anos, 9 anos de idade. 9 para 10 anos de idade. Aí eu falei, vou ter que aprender a jogar esse jogo para não ficar só na palavra, né? Aí comecei a jogar o joguinho, Super Mario. Fui passando de fase. E ele foi jogando comigo. Chegou numa fase que eu não passava mais. Ele era melhor que eu, mas eu não passava. A ansiedade era tão grande que eu não queria fazer estratégia. Ele tremia, ficava nervoso e não passava. Eu comecei a passar. Então ele parou de ser o jogador e passou a ser meu técnico. Ele lembrava das coisas, falava, ó, nessa fase tem isso, essa fase tem isso. Até que eu fui lá e
Resgatei a princesa. Um dia. Ele olhou assim, esperando, que era fase difícil, resgatei a princesa, o homem jogando fogo, aquela questão toda, tirei a princesa. Só isso. Acabou a graça. Mas o ponto foi provado. Sem violência. Entendeu? Então, não pude tirar o jogo em si. Mas aí gerou tanta ansiedade, a ansiedade gerou violência. Por que esses jogos vendem tanto e os jovens são tão apegados? O que ele traz? Vou voltar ao que foi falado pelos espíritos. A maioria das pessoas encarnadas tem o quê? Sexualidade e violência. São animalescas e primitivas. Animalesco e primitivo, sexualidade e violência. Por quê? Porque no nosso cérebro nós temos uma região chamada hipotálamo e outras regiões responsáveis pela nossa sobrevivência. E a sobrevivência da espécie, já falei aqui mais de uma vez, e a sobrevivência do indivíduo depende de sexualidade e de alimentação. Só que para comer o alimento do outro, você precisa ter violência. Você precisa ser violento. Não é assim? Seu cachorrinho bonitinho, mexe na ração dele quando ele estiver comendo. Começa a não fazer muita vontade de um gato, pra você ver. Fica mal educado. Não é não? Estou falando bobagem aqui? Não tem pet? Não, estou não. Aí o que acontece? São animais. Você vai cobrar deles consciência? Não. Mas o ser humano, sim. O ser humano, então, nós não podemos ser animalizados. Aí, essa animalidade, ela existe dentro de nós. A sociedade de hoje não permite. Porque se o rapazinho mais forte, de 10, 11 anos, bater no coleguinha, vai a sociedade inteira contra ele. Fica a família contra ele. A família nem sempre, né? Mas a família contra ele, a família do outro contra ele, os colegas da escola, professor, diretora, psicólogo, pronto. Ah, melhor não brigar. A luta contra o bullying é mundial. Na nossa época, nós chegamos a fazer bobagem, pegar um rapaz que era pequenininho e botar no segundo andar de ponta cabeça, segurando os pés dele. A pedido dele. Hoje seria bullying, seria... Isso aqui ia acontecer com a gente? Coisa besta. Então, veja que, o que eu estou falando isso, a violência existe dentro de nós. A sociedade reprime. Como é que você vai desreprimir? Os jogos. Entenderam a questão? Esses jogos fazem com que o indivíduo... Jogos, presta atenção, tem jogos educativos, eu não estou falando desses. Entenderam a questão? O Mario é semi-educativo. Por exemplo, o jogo Plantas versus Zumbis, quando eu fazia matemática, eu utilizei para fazer um trabalho explicando a matemática e como ganhar no jogo utilizando raciocínio cartesiano matemático. Então, tem como você usar jogos educativos, aqueles joguinhos de raciocínio, aquela questão toda. Agora, se ele gerar uma ansiedade descontrolada, é a sua violência retornando. Agora, tem jogos que eles são feitos para matar, e quanto mais você mata, mais você recebe prêmio. Olha que coisa interessante. E muitas vezes, alguns jogos, o prêmio são atitudes de sexualidade, bichos deformados ou monstruosos, ou de alguma forma com atrações de sexualidade. Se eu estiver falando errado, me corrija. Esses jogos, eu sei que eles existem, mas eu não os conheço, não sei nem o nome deles, tá? Mas eu sei que existem. O que nós estamos falando aqui? Voltando à mesma história do Cristo. O que alimentou aquele pessoal para levar a mulher adúltera lá? Agora vamos entrar numa questão profunda. Violência ou sexualidade? Os dois. Por quê? Elas andam juntas. A sexualidade dela mexeu com aqueles vários homens que estavam loucos para que as pedras jogadas contra ela pudesse amenizar a consciência culpada. Entenderam a profundidade da psicologia? Ou seja, aquilo que eu mais faço, eu xingo nos outros. Compreendeu? Aquilo que eu faço e tento esconder, eu xingo nos outros. Eu sou violento contra os outros. E aí é difícil, porque a gente não quer aceitar isso, a gente não quer se analisar e não quer se ver. Aí a gente fica andando devagarinho, melhorando só um pouquinho, porque a gente não tem coragem de se enfrentar
E aí, em nos enfrentando, eu preciso saber o que é certo. A doutrina espírita vem e nos coloca. O Cristo veio e falou: ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Depois vem livros e livros explicando como fazer isso. E nós ainda recebemos para fazer isso só bênçãos. A doutrina vem consolar e dar esperança. Olha, mesmo errando, tem outra vida. Se errou o suficiente para não consertar nessa vida, tem outra. Mas você paga caro por não consertar. Agora, a gente que é espírita, que nessa vida a gente sabe que precisa consertar nessa vida os nossos problemas e deixar isso para depois, vai ficando grave, porque a consciência vai ficando culpada, os obsessores aproveitam a situação, e aí daqui a pouco a gente acha que está bem, mas a gente não está bem, a gente foi envolvido por obsessores, envolvido por situações em que os nossos pensamentos nos engodaram, porque nós não oramos suficientemente bem, nós não fizemos a análise necessária, nós não seguimos os ensinamentos que nós estamos lendo, falando, conversando toda semana. Para nós especificamente, para aqueles que procuram o centro mais tempo. Sorte, porque o momento que você está aqui, você está em contato com os bons espíritos, no momento que você se liga aos estudos do bem, você está em contato com os bons espíritos, se você quiser. Você pode estar dentro do centro, nos estudos, muitas vezes nós já vimos isso, as pessoas estavam dentro do centro com o obsessor. O obsessor é muito interessante, ele não deixava a pessoa ouvir. Se terminasse a palestra, o estudo, você podia perguntar o que foi falado, ele não sabia, ele passou o estudo inteiro pensando em outra coisa. Passou o estudo inteiro, alguns dormindo. Passou o estudo inteiro com pensamento de raiva, inclusive, contra outras pessoas que estavam lá. Então, essas situações dependem da gente. Ninguém pode evoluir pelo outro. Pessoas que passaram o estudo inteiro brigando contra quem estava falando. Vocês terem ideia? Nós já, dando palestra, nós já vimos pessoas extremamente cínicas, que a gente falava em nome de Jesus, a pessoa olhava assim, dava um sorriso cínico. Porque aquilo a magoava. E ela, na resposta de violência dela, foi o cinismo. Cinismo é a resposta de violência. Ironia mal dirigida é a resposta de violência, porque ironia também pode ser uma resposta inteligente necessária. Nós vamos ver o Kardec sendo irônico várias vezes. Inclusive, quando ele fala para as pessoas que não acreditam mesmo depois de provado, fala assim, alguns acham que o sol só nasce para eles. Isso aí, se não foi ironia. Nós temos as manifestações de maledicência direcionada de uma maneira muito forte, muito profunda. Para a gente que trabalha com Jesus, a gente descobriu que os obsessores já mandam na frente as pessoas para falarem mal sem motivo, para evitar com que as outras pessoas ouçam falarmos do Cristo, falarmos de Jesus. Isso aconteceu várias vezes dentro da própria casa nossa, aconteceram coisas assim, em que não é que a gente não tenha defeito, não, mas se você cria uma situação utilizando essa questão da violência, as pessoas adoram utilizar um pretexto, mesmo que ele não seja verdadeiro, para jogar violência contra as pessoas, para poder justificar sua própria consciência, através da minimização da lembrança da culpa, porque a culpa não vai deixar de existir, ela vai continuar lá. Então, nós temos aqui um caso muito profundo em que violência e sexualidade, que andam juntos na Terra até hoje, devido à grande quantidade de espíritos mais animalizados, reencarnados na Terra, que somos nós. Não estou falando como se não fosse, não, tá? Ou que se nós não fôssemos, porque nós estamos lendo. O mais importante da leitura é absorver aquilo que a gente está lendo para nós, nunca para o outro, para nós. Porque a gente está lendo e a gente evolui para nós, não para o outro. Se a gente está lendo, aprendendo, fica pensando no outro, nós estamos fugindo da oportunidade de nos autoconhecer, tá? Aí nós utilizamos isso para mostrar que isso está na base da formação da família. A família permite, no relacionamento a dois, na luta contra a sexualidade primitiva e contra a violência primitiva. Porque, se vocês forem perceber, quando o casal começa a ter problema, normalmente envolve violência e sexualidade, né? Outras vezes dinheiro, mas no fundo tem essas questões. E tem casais que, para poder ficar juntos, a violência e a sexualidade é tão forte que eles brigam para que eles possam ter prazeres depois. E aí vira um vício, o obsessor adora. O obsessor coloca briga, coloca problema,
Aí depois de brigas em que as vibrações ficam pesadíssimas, a casa se enche de obsessor, vão dois encarnados para a relação, trazendo dezenas de outros espíritos que vão se alimentar daquelas vibrações. Isso é um vício. Vencer esse vício requer muita dedicação, muita transformação, muita coragem. Entende a questão? Isso a gente vê bastante. Inclusive tem uma música entre tapas e beijos. Falando disso, aliás, as músicas sertanejas principais, não são todas, evidentemente, não estou falando das caipiras, e outras tantas que hoje eu não conheço mais, porque não as ouço, mas elas estão endeusando as atitudes maldosas, as atitudes de sexualidade e violência, elas induzem a violência e a sexualidade. Então, voltando a essa situação, a família começa a se formar e essa violência e sexualidade mal dirigida é passada para os filhos. Ela é passada para os filhos através da impaciência, através da... nós temos casos que nós vimos de perto, assim, a mãe ou o pai só ama o filho se ele faz a vontade dele. Quando para de fazer, ele desconsidera. Entendeu? A profundidade disso? Que, na verdade, é um egoísmo. Na verdade, você não gosta da pessoa, você não gosta dos outros, você gosta que as pessoas façam a sua vontade. Então, quanto eles formam uma dupla, no sentido de fazerem as coisas juntas, de serem amigas nos mesmos erros, nas mesmas vontades, de festas, de dinheiro, de compras, tudo bem. Quando um modifica, o outro desconsidera. Normalmente, o pai ou a mãe desconsidera, porque não havia amor de verdade, e normalmente a desculpa é: preciso viver a minha vida, que eu não vivi até agora porque fui escravo dos outros. E não é verdade isso. E aí, nesse caso, especificamente, você vê que a violência, a sexualidade retornou, foi jogada, foi utilizada na criação. Isso acaba se espalhando em volta. Veja que essa história do Cristo, ela apresenta algo muito profundo, que mesmo diante da lei civil, o que toca as consciências é a lei de Deus. E mesmo diante da palavra de Moisés, o Cristo mostrou que a lei de Deus é preponderante, inclusive nas consciências, quando a obsessão é afastada. Por isso que ele escreveu ali no chão. Então, a gente acha que as coisas são difíceis, né? Difícil é a gente, que não está disposto a mudar, por isso que é difícil. Então, a gente não quer mudar, a gente ainda quer ficar lá fazendo as mesmas coisas do homem velho. Ah, como é difícil. Não, não é tão difícil assim, não. Se você vê a situação que está errado, você conserta e tenta mudar. Você quer força de vontade. Veja a importância do professor nessa situação. Se o professor ensina o indivíduo a pensar, a raciocinar, se os alunos olham e falam: que legal, aprendi a pensar, aprendi a buscar das causas aos efeitos, e ele começa a viver isso e acha isso legal, então ele aplica a si mesmo. Está errado, tem que parar. Entende a questão? É muito mais fácil para os espíritos do bem trabalharem com ele depois, dificulta a vida dos obsessores. Por isso que os obsessores não querem que as pessoas leiam, que as pessoas estudem. Eu conheço um caso, dois casos até, que os obsessores simplesmente não deixam a pessoa ler. Não deixa. Basta ela abrir o livro, começa a dar dor de cabeça. Duas pessoas, pai e filho. Abre o livro, se lê uma página, a ansiedade é tão grande que não consegue ler. E onde você vai encontrar o raciocínio, sua maneira de vencer as coisas? Você abre um livro espírita, lê um livro espírita qualquer, que seja livro espírita, não livro mediúnico, tá? Você vai encontrar ali palavras da vida eterna. E aí o obsessor não quer que você leia. Por que ele não quer que você leia? Ele não quer que você aprenda. Ele não quer que você seja um bom aluno. Você acha que um bom aluno dedicado, se ele conseguir controlar a vaidade e a violência, ele não vai estar seguindo os bons conselhos dos bons espíritos, e o contrário é verdade? Ou seja, aquele que não quer estudar, aquele que não quer ler. Não tem hora para começar, não. Hoje, graças à bondade divina, nós temos as faculdades EAD, as possibilidades de fazer curso constantemente, e você consegue ler. Se você pode fazer, então, uma universidade que você não ganha certificado na Terra, mas no plano espiritual, que chama leitura espírita. Faça um curso de espiritismo de Emmanuel, de André Luiz. Faça um curso de Allan Kardec, são só 5 livros, é um curso facinho de terminar. Ou 7, se você considerar obras póstumas e o que é o espiritismo.
Então, a questão é fugir desse processo requer determinação. Então, a leitura, o ensino é fundamental. Me pediram para lembrar aqui os bons espíritos do caso do meu orientador de mestrado. A gente começou a se dar bem, eu era um aluno muito dedicado, e aí a gente andava, conversava, e eu falei de espiritismo, falei, isso não tem comprovação, isso não é filosofia, não é ciência. Eu falei, então faz assim, né? Eu sempre fui petulante, né? Ele faz assim, ó, leia pelo menos a introdução do Livro dos Espíritos. Comprei o Livro dos Espíritos, dei de presente no aniversário dele. Aí depois eu falei, o senhor leu? Ele falou assim, li, tem nada de filosofia ali, não. Mas quanto o senhor leu? Primeira página. Eu falei, tá bom, então. Aí fiquei triste, né? O que pode fazer, né? A gente gostaria que essa pessoa lesse, entendesse, né? Pessoa que a gente tem maior carinho. Aí o Espírito me falou assim, Thales, essa página vai ser utilizada para tirá-lo de uma situação difícil quando ele desencarnar. Tá bom. Ele desencarnou com menos de 50 anos de idade, eu acho, com 50. Desencarnou, oramos por ele, estou lá dando aula em Palmas, né? Na Universidade Federal. Tinha uma turma, os professores não gostavam da turma porque tinha muito índio, tinha muita gente com dificuldade. Essas são as que eu mais gosto, quando quer aprender. E essa turma era muito carinhosa. A gente tinha uma filha de um cacique estudando com a gente, com dificuldade muito grande. Ela já tinha, acho que, 4 ou 5 filhos, fez mais uns 4 depois que formou ainda, fazia enfermagem. Aí coloquei lá 6 alunos para cuidar dela. 6 por quê 6? Porque para não cansasse, o outro pegava. Adotaram ela e eles se adotaram, começaram a se ajudar. Não tirava nota muito boa, eu dei o nome de Turma do Amor. Eles cobravam oração no início da aula, pedia para explicar coisas de Deus, quando tinha um intervalo, não era na hora da aula. Os intervalos, ficava lá 20 minutos de intervalo, 20 minutos conversando sobre Deus, falando sobre Jesus, falando sobre Bíblia, essa turma. Quando veio, eu percebo o antigo orientador lá perto. Bom, mas o que aconteceu? O que aconteceu, ele falou, eu estou aqui fazendo curso para reencarnar como professor e falar de Jesus nas aulas. Então, se arrependeu, foi aquela página. Foi utilizada para os espíritos poderem me elucidar sobre a existência de vida após a morte, porque eu desencarnei, mesmo sabendo que tinha desencarnado, estava muito nevoado, com muito problema, não enxergava. Então, aquela leitura lá, daquela página, foi utilizada para que eu pudesse sair da situação que eu vivia, entender os erros que eu cometi, e hoje eu sou um espírito espírita que quer reencarnar como professor para fazer diferente do que eu fiz durante a minha vida. Ele nos acompanhou durante um bom tempo, remoçou bastante, também está se preparando para reencarnar, graças àquela leitura. Não que ele foi aprender com a gente, não se explicar para você. Quando a gente resolve trabalhar para Jesus, que seja a profissão que for, uma equipe espiritual é montada. Então a gente utilizava as salas de aula para levar tratamento às pessoas. Então quando a gente fazia oração, aqueles que aceitavam a oração, eles começavam a ser tratados na sala, uma equipe de espíritos que faziam parte, faziam, não fazem, agora não sei mais dizer, faz tempo que eu não tenho essa informação, dessa equipe espiritual, e até a casa deles e fazia tratamento espiritual lá. Então, na verdade, eu não estava aprendendo comigo, estava aprendendo um processo, como que se faz quando você quer trabalhar pelo bem, trabalhar com Jesus, a equipe que é montada, como que é o trabalho. Depois eu tive uma grata surpresa de encontrar uma ex-aluna mais de 20 anos depois, e ela falando, ainda lembro que você que me iniciou no espiritismo, muito tempo atrás, né? Eu não lembrava. Aí eu falei, nossa, mas que bom que ela está sendo ajudada. Aí os espíritos falaram, a gente tem ajudado desde aquela época. Eu falei, mas não era quando era aluno? Eu falei, você acha que nosso compromisso é com as aulas? Ela está sendo ajudada, uma equipe foi montada para ajudar ela, e outros que decidiram seguir a doutrina, seguir Jesus, porque nem todos seguiram a doutrina, mas seguiram Jesus de forma mais forte, estão todos sendo assessorados por essa equipe básica. Então, tudo que você for fazer na sua profissão, todo trabalho que você for fazer, se você colocar em nome do Cristo, a gente não é bom, a gente está cheio de defeito, animalidade, primitividade, erro, mas Deus utiliza o homem para ajudar o homem. Aquele que tem boa vontade de ajudar o irmão, começa a ajudar a si mesmo.
Então, não existe aqui missionário, pessoas sem defeitos, não. É lutar contra os defeitos e colocar energia em favor do próximo. É assim que a gente adquire as bênçãos da eternidade, que vai lutando contra a primitividade, que ainda muito forte existe em nossos corações, uns mais, outros menos. E aí, considerando isso como uma verdade íntima, não é porque a gente é tão mal assim, porque a gente ainda é criança e porque a gente ainda não aproveitou as oportunidades necessárias. No momento que nós sabemos, cabe a nós a responsabilidade de tentar. Não é mesmo? Vem aqui, sonolento, fazer oração final. Quem é que estava com sono durante o estudo? É algo assim. Algo assim. Vem aqui fazer a oração. Deus, nosso Pai, nos abençoe com o seu amor para nos guiar até o caminho de bênçãos. Que a doutrina possa abençoar, nos ajudar a abençoar o nosso próximo, para nós seguirmos o teu caminho. Agradecemos por estarmos aqui, podendo ouvir estas palavras. Que o Senhor continue sempre nos abençoando. Nós possuímos uma gratidão eterna por várias coisas que não podemos fazer, porque outros não podem fazer. E nós podemos ouvir a tua doutrina e seguir os teus passos. Obrigada, gente. Até mais tarde. Até. Tchau.